Estamos de volta com o debate entre os candidatos à presidência da República, promovido pela TV Gazeta em parceria com o Estadão, a Rádio Jovem Pan e o Twitter. Vamos ver as regras deste quarto bloco. No quarto bloco, cada candidato responde a uma pergunta de internauta encaminhada pelo Twitter e selecionada pelos organizadores do debate. Ela será exibida no telão e abordará um dos seguintes temas: saúde, segurança, educação, corrupção e economia. O candidato que vai responder será sorteado na hora e escolherá um adversário para comentar a resposta. As perguntas devem ser feitas em 30 segundos. Os candidatos terão 1 minuto e meio para responder. Comentário e tréplica serão feitos em 30 segundos cada. Todos respondem e comentam. E, de acordo com as regras do debate, vamos agora à primeira pergunta de internauta, encaminhada pelo Twitter. A jornalista Tássia Sena vai nos mostrar a pergunta no telão e, em seguida, sortear quem responde. Tássia. A primeira pergunta enviada pela hashtag Gazeta Estadão JP. Diante do ocorrido com o Museu Nacional no Rio de Janeiro, pergunto: qual a posição dos candidatos frente à ausência das verbas necessárias para a preservação e melhoria da tecnologia em outros museus e órgãos vinculados à cultura? Como pretendem resolver isso? Vamos ver quem responde. Quem responde a primeira pergunta é o candidato Ciro Gomes. Maria Lídia. Candidato, antes de responder, eu peço que escolha quem vai comentar a sua resposta. E para a pergunta, tem 30 segundos. Não, a pergunta já foi, a resposta, 1 minuto e meio. Eu peço ao governador Geraldo Alckmin. O Brasil está com um problema muito grave, muito sério, e o incêndio do Museu Nacional é só a manifestação trágica, aguda, urgente, que me deprimiu profundamente desse fenômeno. O Brasil, a aliança PSDB-PMDB, impôs à nossa nação 20 anos de congelamento de investimentos em educação, saúde, segurança, moradia, infraestrutura, ciência, tecnologia, cultura e tudo mais que interessa ao povo. Deixou 51,6% do orçamento, ou seja, mais da metade, que é juro e correção monetária e rolagem de dívida para o banqueirada, para o baronato financeiro livre, e deixou os privilégios da Previdência Social livre. Portanto, todos os nossos programas não serão verdadeiros e serão um insulto à esperança que nós estamos semeando se nós não assumirmos com clareza o compromisso de exigir a revogação dessa chamada emenda 95. E isso desdobra numa realocação de recursos. O Museu Ipiranga, por exemplo, que é o segundo museu mais importante do Brasil, é mantido pela USP do governo do Estado de São Paulo. Está fechado. É a próxima vítima potencial de uma tragédia dessa natureza. E, evidentemente, isso é a mesma realidade para os postos de saúde, as escolas, as delegacias de polícia. Você tem, meu companheiro Geraldo Alckmin, como responder a isso? Ok. Alckmin, 30 segundos para o seu comentário. Olha, primeiro, o desajuste total das contas públicas, que levou a 13 milhões de desempregados, foi obra do PT e dos seus aliados. Eles é que criaram esse déficit primário absurdo e que nós vamos corrigir. Eu, sendo presidente da República, o Brasil vai voltar a crescer. Em relação aos museus, nós temos uma boa experiência em São Paulo de parceria com organizações sociais, que a gente pode levar para a área federal. Certo. Ciro Gomes, 30 segundos. Vão me desculpar, mas se nós não assumirmos com clareza, sem dubiedades e palavras doces, o compromisso de revogar a emenda 95, todos os nossos compromissos aqui não passarão de desinformação ou, como somos muito adultos, mentira. Isso é duro, é áspero, mas é grave o que eu estou dizendo. O Museu do Ipiranga é o segundo museu mais importante, é mantido pela USP, que é a Universidade do Estado de São Paulo, e está fechado
por falta de verbas para a sua recuperação. Okay. Aliás, há um anúncio de uma obra que só termina em 2022. Agora, a segunda pergunta de internauta encaminhada pelo Twitter. Tássia. Vamos à próxima. Veio por vídeo. Boa noite a todas e todos. Meu nome é Patrícia e eu tenho uma pergunta sobre a questão da desigualdade salarial entre homens e mulheres no Brasil. Eu sei que existe uma lei que determina que, na iniciativa privada, todos os indivíduos que entrarem para um mesmo cargo em uma mesma empresa devem receber o mesmo salário. Mas eu também sei que mesmo nas empresas que seguem rigorosamente essa lei, que respeitam essa lei, os dados indicam que ainda há desigualdade salarial entre os homens e mulheres para todos os cargos, porque a desigualdade continua se manifestando na hora de escolher quem recebe maior aumento e quem é promovido. A minha pergunta para vocês é a seguinte: além do óbvio que é fazer com que a lei existente seja cumprida, seja respeitada pelas empresas, o que o presidente ou a presidente da República pode fazer quanto à questão da desigualdade salarial entre homens e mulheres e quais são suas propostas para o tema? E o candidato sorteado? Henrique Meirelles. Maria Lídia. Henrique Meirelles, por favor, indique quem vai comentar a sua resposta e tem 1 minuto e meio para a resposta. Pois não. Candidato Álvaro Dias? Pois não? Ok. É absolutamente inaceitável que mulheres ganham mais do que os homens ocupando a mesma função, em primeiro lugar. Em segundo, precisam também ter oportunidade de ocupar a mesma função. Não é apenas uma coisa, nós precisamos conseguir as duas coisas. Para isso existe uma lei. A lei diz claramente que, ocupando a mesma posição e tendo exatamente as mesmas funções, homens e mulheres devem ganhar a mesma coisa. O problema é como obrigar as empresas a seguir esta lei. Para isso, nós precisamos ter um governo que tenha força, que tenha ética e que tenha respeitabilidade, que tenha credibilidade, porque nós vamos, sim, punir as empresas e nós temos que ter também mecanismos de conhecer isso. Portanto, nós vamos estabelecer um sistema nacional de informação onde todas as mulheres que se sentirem prejudicadas vão transmitir a sua informação a um comando central que vão punir essas empresas. E uma coisa muito importante, nós vamos preencher também o Conselho de Administração das estatais com pelo menos os 30% composto por mulheres, no mínimo, porque idealmente nós vamos chegar a um número maior. E eu quero a sua réplica, Álvaro Dias, 30 segundos. O Brasil é um país de desigualdades sociais incríveis, não é? E certamente esse tema não deveria estar nem em discussão. Se fosse na antiguidade, sim. Depois do iluminismo, menos. Depois da Revolução Francesa, menos. Mas ainda se discute hoje a desigualdade entre homem e mulher. Imagine se aquela policial assassinada no competente trabalho que executava aqui em São Paulo ganhasse menos. Ela merece ganhar menos do que o seu colega policial. Candidato. A sua tréplica, Henrique Meirelles, 30 segundos. Nós temos que ter foco. A questão do feminicídio é absolutamente inaceitável e deve ser combatido. O homicídio também, mas o feminicídio é inaceitável. Agora, nós temos que entrar na questão do emprego e da igualdade de salário, assegurar que as mulheres tenham acesso aos mesmos salários, assegurar que tenham também o mesmo treinamento e que possam chegar lá e depois ganhar igual. Para isso, o governo precisa ter autoridade. E prosseguimos com outra pergunta enviada pelo Twitter. Tássia. A terceira pergunta também veio por vídeo. Olá, gostaria de perguntar aos candidatos sobre os Correios, que é uma instituição que é um monopólio no Brasil e que todo ano gera milhões e milhões de reais de prejuízo para a nação.
e presta serviços de péssima qualidade, o preço do frete subiu exorbitantemente e fica inviável comprar produtos na internet e pagar um frete muito abusivo. Gostaria de perguntar aos candidatos: qual a solução para os Correios? Privatizar ou abrir um mercado para concorrência? Desde já agradeço. Quem vai responder a terceira pergunta? Candidata Marina Silva. Maria Lídia. E antes da sua resposta, Marina Silva, por favor, escolha quem vai comentar. Comentário de Guilherme Boulos. 1 minuto e meio. Os Correios, eles têm um símbolo importante no nosso país. Durante décadas, a única forma de se comunicar com uma pessoa era através dos Correios. Eu mesma, que nasci e me criei nos seringais da Amazônia, conseguia chegar uma carta do longínquo Ceará, lá do Ciro Gomes, para o meu pai, ainda que demorasse 1 ano, chegando por água. Isso era fruto do trabalho dos Correios. Ele tem uma simbologia. No entanto, a roubalheira, a politicagem, a falta de eficiência faz com que hoje os Correios fiquem na situação que você, meu jovem, acaba de referenciar. O que é público não é necessariamente incompetente, ineficiente. No meu governo, nós vamos escolher as pessoas com critério de idoneidade ética, capacidade técnica e blindar as instituições públicas da politicagem, do toma lá da cá, do desvio de verba pública, da ineficiência. Dar eficiência a algumas instituições públicas, como Correio, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Petrobras, blindando da corrupção, é um compromisso para mostrar que gestão pública pode ser feita com eficiência, com transparência, e é isso que nós vamos fazer. Eu tenho os melhores comigo para poder gerenciar, e é assim que eu vou governar. E o comentário é seu, Guilherme Boulos, 30 segundos. Definitivamente, o caminho não é privatização das empresas públicas. A gente sabe onde deu quando se privatizou. Além de não se melhorar a gestão, se aumentou os preços que todo mundo paga. A ideia da privatização parte de uma ideia de por que tem problema, seja de gestão ou seja de corrupção, a saída é entregar para a iniciativa privada. Isso tentaram fazer com a Petrobras. Olha como está o preço da gasolina, olha como está o preço do diesel, olha o preço do botijão de gás. Esse não é o caminho. Temos que dar eficiência e transparência e controle social na gestão. Marina, a sua tréplica, 30 segundos. Eu tenho a felicidade de poder ter pessoas muito competentes e eficientes para governar comigo. O idealizador do Plano Real, André Lara Rezende, está comigo. O idealizador do Sistema Único de Saúde está comigo, Eduardo Jorge. Nós vamos dar um basta na ineficiência da saúde no Brasil. E um dos idealizadores, não é, da luta em defesa da dignidade humana também está comigo, que é o Ricardo Paz de Barro, para combater a pobreza. Muito obrigada. E voltamos à pergunta enviada pelo Twitter. Tássia. A quarta pergunta, também enviada pela hashtag Gazeta Estadão JP, em texto. Tema educação. A educação é um tema que deve ser pensado a longo prazo para ter resultados concretos, mas o que pode ser feito a curto prazo para diminuir a evasão, principalmente do ensino médio? Quem vai responder à quarta pergunta é o candidato Guilherme Boulos. Maria Lídia. E eu peço a Guilherme Boulos que escolha quem vai comentar a sua resposta. Olha, escolho o Henrique Meirelles. E 1 minuto e meio para a sua resposta. Primeiro eu quero fazer um comentário muito importante sobre uma questão anterior que foi feita pela Débora, pelo Twitter, sobre igualdade salarial. Não é? Nós vamos criar, Débora, a lista suja do machismo. Qualquer empresa que pague menos para mulher do que para homem não vai poder fazer crédito em banco público, não vai poder fazer negócios com o Estado e vai ter seu nome exposto em praça pública. Agora, em relação à educação, olha, o sistema não quer que a gente conheça os nossos direitos.
O problema do descaso da educação no Brasil não é um acaso. O problema do descaso da educação no Brasil é uma política, exatamente para que a educação continue precária e as pessoas não tenham consciência sobre o que acontece. Essa é a lógica do sistema. Por isso, nós temos que trabalhar na linha, de um lado, do investimento, revogando o teto de gastos absurdo. Quem vier aqui dizer que vai investir em educação e não se comprometer com corte, com o fim do teto de gastos, está mentindo. Segundo, nós vamos também trabalhar em relação ao currículo. Educação tem que preparar para a vida, não apenas para fazer uma prova no final do ano. Os nossos jovens hoje se evadem porque a educação não tem o currículo que os interesse. Eu sou professor, o professor não é valorizado. Nós temos que tratar dos grandes temas dentro da escola. E é isso que nós vamos fazer com uma reforma curricular, trazendo o pensamento crítico de volta. A sua réplica, Henrique Meirelles, 30 segundos. A primeira coisa na educação é nós aprendermos a dizer a verdade para os estudantes e para as crianças. Por exemplo, não existe um teto para investimento de saúde, segundo a Constituição. Existe um piso. A partir daí, nós temos que eliminar a ideologia. A educação deve dar ao estudante o direito de aprender, não o direito de passar de ano. E vamos criar o ProUni estendido às creches. É o Procreche, Procriança. Certo. Sua tréplica, Guilherme Boulos. O que o Meirelles chama de ideologia é pensamento crítico. Nós vamos fazer uma reforma curricular para, sim, debater machismo nas escolas, porque o nosso país é o 5º em morte contra as mulheres. Nós vamos fazer uma reforma curricular para, sim, debater LGBTfobia nas escolas, porque o Brasil é o país que mais mata LGBT no mundo. Nós vamos fazer uma reforma curricular para debater racismo nas escolas, porque os nossos jovens negros morrem todos os dias. Se isso fica como tabu, vira intolerância, vira preconceito. Tem que ser debatido desde as escolas. Muito bem. Vamos em frente e agora outra pergunta enviada pelo Twitter. A quinta pergunta, também por vídeo. A minha pergunta é sobre segurança pública. No ano passado tiveram várias rebeliões no norte e no nordeste do país, nas penitenciárias, e muitos detentos morreram durante essas rebeliões. A minha pergunta é, se eleito ou eleita, se a sua gestão, como a sua gestão vai encarar essa questão? Então, desde o combate à superlotação até a adoção de penas alternativas, ou privatização dos presídios, ou mudanças na política de encarceramento, e principalmente mudanças no Código Penal. E também como a sua gestão vai encarar o sucateamento das defensorias públicas, que exercem um papel importantíssimo na defesa desses detentos. E quem vai responder a penúltima pergunta é o candidato Geraldo Alckmin. Maria Lídia. Candidato Geraldo Alckmin, por favor, antes de responder, escolha quem vai comentar. Escolho Álvaro Dias. 1 minuto e meio, candidato. Olha, essa é uma questão absolutamente... eu peço desculpas. Aqui pela ordem de quem já foi perguntado, há 2 alternativas, Marina Silva e tem também Ciro Gomes. Candidata Marina. Então, por favor, fazendo a sua resposta. Olha, a questão de segurança pública é absolutamente prioritária. O ano passado nós tivemos 63 mil assassinatos no Brasil. Um triste recorde, muito voltado à questão do tráfico de drogas, tráfico de armas e problema das fronteiras. Eu vou trabalhar firme, tendo uma agência de inteligência, integrando as inteligências para a questão das fronteiras, informação, inteligência, trabalhar com os países vizinhos. Crime não tem fronteira, nós estamos vizinhos de grandes produtores de droga do mundo. Tráfico de droga, tráfico de arma, toda prioridade nisso. Endurecer a legislação contra o crime organizado, penitenciárias de segurança máxima. O governo federal só tem 5 penitenciárias e só 4 praticamente que estão efetivamente funcionando. Aqui em São Paulo nós investimos, 90 mil presos trabalham e estudam. As penitenciárias de segurança máxima, todas com bloqueador de celular,
todas as penitenciárias com scanner, com fechamento de portas automáticas, e vamos investir. Não tem como ter um bom sistema de segurança se não tiver um bom sistema de segurança pública. E ter uma Guarda Nacional em caráter permanente. E nós vamos atuar junto a 150 cidades mais violentas do país com uma força-tarefa. Marina Silva, 30 segundos para a sua réplica. Eu vou liderar um pacto nacional para combater a violência no nosso país. A violência não constrói absolutamente nada e chega de omissão. Chega de violência contra as mulheres. As mulheres negras são as mais agredidas. Chega de violência contra os nossos jovens. São 33 mil assassinados por ano. Nós vamos liderar um processo com governadores, com prefeitos, implementando o Sistema Nacional de Segurança Pública para combater a violência. Certo. Alckmin, a tréplica, 30 segundos. Olha, São Paulo avançou, tem muito ainda a fazer, mas avançou com tecnologia, inteligência, investigação, policiamento ostensivo, polícia no território, o distrito da Polícia Civil e da Polícia Militar, a companhia, conjuntas, e o governo federal tem que liderar esse trabalho. Nós vamos liderar o combate ao crime no país inteiro e salvar vidas, como salvamos 100 mil no estado de São Paulo. E nós vamos agora à última pergunta enviada pelo Twitter. Com você, Tássia. Vamos então à última. Também por texto. Muitos candidatos dizem que reduzirão o número de cargos por indicação, assim como o volume da máquina, além de que os cargos serão de indicação técnica, etc. A pergunta: o candidato é capaz de falar quais serão os ministérios de seu governo? E o último a responder é o candidato Álvaro Dias. Maria Lídia. Álvaro Dias, antes de responder, por favor, indicando quem faz o comentário, a sua alternativa é Ciro Gomes. Ciro Gomes. Ciro Gomes. Ciro Gomes. Muito bem, sua resposta, 1 minuto e meio. Pois não. Olha, todas essas propostas aqui apresentadas por todos nós candidatos não serão exequíveis se nós mantivermos esse sistema corrupto e incompetente de governo, que é o balcão de negócios, do aparelhamento do Estado, do loteamento dos cargos públicos, dessa relação promíscua entre os poderes, especialmente executivo e legislativo. O desmonte desse balcão de negócios é o começo para a qualificação técnica do governo. Hoje, o que temos é a indicação partidária. E os mais competentes não são os indicados. Não há critérios de competência, de aptidão para cargo executivo, não há o critério da probidade e da eficiência e qualificação técnica. O que há é o interesse meramente eleitoreiro de partidos políticos que colocam aqueles que aceitam amealhar recursos para os seus projetos eleitorais, abrindo portas para a corrupção desenfreada que levou o país a essa indignação coletiva. O que vamos fazer? Desmontar esse balcão. Ele foi clonado, foi transplantado para estados e municípios, distribuindo incompetência e corrupção. A qualificação técnica do governo com uma reforma do Estado e a redução para cerca de 14 a 15 ministérios apenas, com qualidade técnica e profissional, elevando o nível da administração pública. Obrigada. O seu comentário, Ciro Gomes. 30 segundos. No mundo inteiro, seja presidencialista ou parlamentarista, a política ocupa a direção do governo. O problema não é esse no Brasil. O problema no Brasil é o critério com que você ocupa a política, porque a política é sensível ao povo. O povo elege para aquele rumo, o povo elege para aquele outro rumo. É justo que a cúpula da administração seja uma equipe sensível a esses rumos estratégicos. Entretanto, daí para baixo, ministério, secretário executivo ou diretor, nós temos que profissionalizar radicalmente a administração pública e garantir estabilidade para ela. Muito bem. Tréplica, Álvaro Dias, 30 segundos. Eu não conheço país nenhum no mundo que, com mais de 20, 22 ministérios, tenha êxito na administração pública. O nosso propósito é, portanto,
nomear com qualidade técnica, recuperando a capacidade de oferta de serviços públicos à população do país. Não só no Executivo, vamos chegar ao Legislativo, um Legislativo mais econômico, mais qualificado, com uma redução mais enxuto, com a redução do número de parlamentares. Obrigada. E está encerrado este quarto bloco. Voltamos daqui a pouco com um debate entre candidatos à presidência da República, promovido pela TV Gazeta, em parceria com o Estadão, a Rádio Jovem Pan e o Twitter.